Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar um pouco sobre um gênero textual que vocês com certeza já conhecem, que é a entrevista. Vamos abordar um pouquinho dos elementos composicionais da entrevista, né? O que a gente precisa ter para fazer aí a elaboração de uma entrevista, de que forma que nós temos que elaborar o roteiro, pensar em tudo isso previamente, para que a gente possa considerar o gênero textual denominado entrevista. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui com a nossa intérprete, a Jéssica, que está abrilhantando esse momento conosco e que vai fazer a transcrição da minha linguagem oral para a linguagem de sinais. Gostaria de expressar a minha admiração e meu apreço por todos vocês que estão aí prestigiando as nossas videoaulas, que são sempre preparadas com muito carinho. Parabéns! Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos? Leiam aqui comigo, observe. Então a gente vai ler uma entrevista, vamos identificar o tema de um texto, bem como informações explícitas, vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações e compreender o efeito de sentido gerado pelo uso de palavras ou expressões. Então, para começo de conversa, não sei se vocês conhecem essa banda, né? Então, a gente começou aqui com uma questão engajadora, né? Você conhece essa banda? A gente vai fazer a leitura aí de uma entrevista feita com os integrantes, né, desse grupo musical. Então, convido vocês a fazer a leitura da entrevista comigo. Observem que já no início, aqui no título, a gente tem a expressão ali do jogo da velha, né? Hashtag entrevista, unidos pela música. Conheça a história da banda Melim. Foi publicado em 20 de fevereiro de 2019, essa entrevista, né, ela foi publicada nessa data por Lucas Moreira. Sucesso entre o público brasileiro, os irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim estão ganhando cada vez mais espaço na nova geração. Dono de hits como Ouvir Dizer e Meu Abrigo, eles vieram de estilos diferentes e em 2015 o amor pela música os uniu, surgindo assim a banda Melim. Venham conhecer um pouco mais da história deles. A Soda Pop, então, vai ser quem vai fazer a entrevista, né? Então eles perguntam, como foi o primeiro contato de vocês com a música? O Rodrigo responde, nossa família sempre gostou muito de música. Quando eu e o Diogo éramos pequenos, ganhamos um violão e um teclado. E assim foi com a Gabi pequena também. Então já fomos crescendo nesse meio musical. Sobre a criação da banda, de quem foi o primeiro passo? Acho que foi algo que os três sentiram vontade juntos. Uma vez a Gabi ia tocar numa festa e a gente teve a oportunidade de subir no palco junto com ela. Nesse dia recebemos muitos aplausos. A galera gostou bastante dos três juntos e então começamos a pensar em montar a banda e a Melim simplesmente aconteceu. Nascidos na cidade de Niterói, o que vocês acham da força cultural que a cidade tem? A gente ama Niterói, a Gabi respondendo agora, né? Ficamos sempre muito felizes quando temos a oportunidade de voltar a tocar na nossa cidade. É incrível a energia. A cidade está sempre de portas abertas para novos festivais e sons. Acho isso incrível. Antes da Melim existir, Diogo e Rodrigo tiveram um grupo de rock e pop no colégio, enquanto Gabriela seguia em carreira solo cantando samba, estilos diferentes do qual o grupo costuma seguir. Como foi essa época na vida de vocês? A Gabi responde, a nossa trajetória pré-Melim foi super importante para a gente, nos ajudou muito, além de ter sido uma época muito bacana. Com o samba, eu passei por vários lugares, tocava em diversos bares do Rio, até que fiz amizade com um parceiro que me levou para fazer shows lá fora, pela República Tcheca, África do Sul, depois em Miami. Tudo isso com o samba. O Rodrigo e o Diogo também tocaram em diversos lugares aqui no Rio, com a banda deles. Tudo isso nos ajudou a amadurecer muito. Como foi participarem do reality show musical Superstar e qual o significado desse grande passo na vida de vocês? O Rodrigo responde, acho que o programa abriu muitas portas para a gente.
Foi incrível a nossa participação. O programa nos deu outra visão de um caminho para seguir. Depois dele, tudo subiu. Continuamos a trabalhar muito, foi algo que jamais esqueceremos. Sendo meu abrigo e ouvi dizer as músicas de maior sucesso, quais foram as inspirações que os levaram a fazer essas músicas? O Rodrigo responde: a gente costuma dizer que quando está disposto a compor, tudo vira inspiração, mas a gente sempre tenta colocar em nossas músicas bons sentimentos, boas energias, queremos que a nossa leve coisas boas às pessoas, que a nossa música leve coisas boas às pessoas. Como definiriam o estilo musical do grupo? O Diogo agora, né? A gente gosta muito das mesmas coisas, então nosso som acabou se encontrando. Costumamos usar o termo good vibes para definir o nosso som, porque traz bem o que queremos passar com as nossas músicas. Amor, paz, coisas boas e também sobre os demais sentimentos que vivenciamos no dia a dia. Então vocês têm aqui o link, né, de onde está disponibilizada esse texto, essa entrevista, né? Por meio desse link aqui, dessa referência, vocês conseguem fazer a leitura novamente, até do texto na íntegra, né? Como vocês observaram, em alguns momentos foram utilizadas ali as reticências, né? As reticências significa, né, que às vezes o entrevistado deu ali uma pausa para refletir um pouquinho sobre as palavras que pretendia proferir, né? Ou às vezes as reticências servem para indicar continuidade, né, de ações e que não foram expressas na fala, enfim. Então a gente tem ali o uso das reticências em alguns momentos e vocês poderão verificar o texto novamente aí, essa entrevista, né, por meio desse site que a gente disponibiliza para vocês nesse slide, né? Então percebam, numa entrevista a gente tem o entrevistador, né, ou os entrevistadores, e aí são feitas várias perguntas, essas perguntas são seguidas por meio de ponto de interrogação no final, né? No final sempre se coloca lá um ponto de interrogação, isso indica que se trata de uma questão, de uma pergunta, né? E na sequência vocês perceberam que ali os integrantes da banda foram respondendo, né, na medida que iam sendo questionados sobre ali as perguntas que foram também previamente elaboradas, né? Então, geralmente o entrevistador ele faz um roteiro de questões previamente, ele elabora calculando cada pergunta, o porquê que ele está fazendo cada pergunta, né? No que isso possa interessar ao público, né, de fãs ou de pessoas que vai assistir ali a entrevista. Então as questões elas também não surgem aleatoriamente. Na maioria das vezes existe ali um roteiro bem elaborado de questões para nortear a discussão, né, do tema que eles estão se propondo a discutir, certo? Então, essas são algumas das características desse gênero textual que nós chamamos de entrevista, e a gente vai ver pormenorizadamente, né, aí por meio das atividades e por meio das explicações que estão contidas nos slides, quais são aí os seus elementos composicionais para que nós possamos ter um gênero textual denominado entrevista. Então, continuando aqui para a nossa primeira atividade, a pergunta começa ali com um fragmento, né, do texto, que inicia ali com hashtag entrevista, unidos pela música, conheça a história da banda Melim. Então aqui nós temos o título da entrevista, né? E a questão é, qual é o tema da entrevista? E aí, um tempinho para vocês fazerem a nossa primeira atividade de aquecimento.
Retornando, vamos ver como ficou a resposta da nossa primeira atividade, pessoal? Então vejam, não estava difícil, né, o tema da entrevista. Se vocês responderam algo semelhante, né, ao fato de que o tema se refere à história da banda Melim, né, que conta a história deles, né, o assunto será esse, né, a discussão sobre como que se consolidou a banda. Parabéns, vocês estão no caminho certo, as palavras de vocês não precisam estar aí ipsis literis iguais às que a gente propõe aqui como resposta. Vocês sabem disso, né, a gente já discutiu bastante. Então, se vocês fizeram, ainda utilizando outros termos, outras expressões, mas que no contexto aí do enunciado de vocês produzam o mesmo sentido, né, que esse que nós propusemos como resposta correta, estão no caminho certo. Parabéns. Continuando, então, vamos fazer aqui uma reflexão, né? Você sabe o que significa o símbolo hashtag, esse símbolo, né, que se assemelha muito ao jogo da velha, utilizado no título da entrevista? Por qual razão ele foi utilizado? Provavelmente muitos de vocês já fizeram uso, já viram, né, e têm uma noção de para que serve. Então a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o hashtag, que se trata de um termo ou expressão antecedido pelo símbolo da cerquilha. Então aqui nós temos uma cerquilha entre parênteses, que simboliza esse hashtag, né? E geralmente é usado nas redes sociais com o objetivo de direcionar o usuário para uma página de publicações relacionadas ao mesmo tema ou discussão. É usado no Facebook, no Twitter, no Instagram e outras mídias sociais, certo? E vamos então para a nossa segunda atividade. Trouxemos aqui um fragmento do texto que diz assim: sucesso entre o público brasileiro, os irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim estão ganhando cada vez mais espaço na nova geração. Dono de hits como Ouvir Dizer e Meu Abrigo, eles vieram de estilos diferentes e em 2015 o amor pela música os uniu, surgindo assim a banda Melim. De acordo com esse fragmento, com o trecho, qual é o principal motivo para a criação da banda Melim? E aí, vocês vão então dar mais uma analisada, o slide vai ficar aí disponibilizado para vocês, e aí vocês vão tentar dar conta de responder a nossa segunda atividade, ok? Então, mais um tempinho aí para vocês refletirem e elaborar aí 2 ou 3 frases para responder esse exercício.
Retornando, vamos ver como ficou a nossa segunda atividade, pessoal. Observem. Então, o principal motivo para a criação da banda Melim foi o fato de o amor pela música ter unido os três irmãos, né? Então, ali no final desse fragmento que nós selecionamos, vocês teriam a resposta, né? Foi o amor pela música que os uniu, né? E fez com que surgisse, assim, a banda Melim. Qual que é a resposta nesse sentido? Parabéns, né? A intencionalidade ali do discurso utilizado por vocês na elaboração da resposta veio ao encontro do que a gente propõe como sendo a resposta mais adequada para essa questão. Ok? Continuando então. Então, para a gente fazer mais uma reflexão, observe que nós utilizamos ali no início desse fragmento o colchetes, e dentro do colchetes estão as reticências. Isso indica, obviamente, que um fragmento, né, da entrevista foi omitido, né, praticamente toda a entrevista, porque a gente só selecionou aqui um trecho que nos interessa para essa reflexão. Então, observem ali, o Rodrigo e o Diogo também tocaram em diversos lugares aqui no Rio com a banda deles. Tudo isso nos ajudou a amadurecer muito. Essa é a fala, né, de um dos participantes da entrevista, de um dos entrevistados. A palavra amadurecer está em negrito e sublinhada. E aí nós temos uma questão. No trecho, o verbo amadurecer foi utilizado no sentido de... O que vocês acham que seria a resposta correta? Só para a gente refletir junto. Na alternativa A, será que amadurecer significa tornar maduro? B, pensar um pouco sobre o assunto? C, tornar-se experiente com o tempo? Ou D, ficar mais velho, alterar a coloração? E aí, o que será que vem ao encontro aí do significado dessa palavra dentro desse enunciado, dentro desse contexto, né? Então, como é só uma reflexão, a gente não vai dar um tempo para vocês responderem, vocês já devem ter um palpite, né? A gente vai direto, então, para o que seria a resposta adequada. Então, nesse trecho, o verbo amadurecer foi utilizado no sentido de tornar-se experiente com o tempo, né? Então, vejam, as palavras adquirem sentidos e significados de acordo com a frase na qual elas aparecem, né? E essa frase, geralmente, ela está dentro de um contexto, dentro de uma situação, né? A gente vai conseguir inferir o significado da palavra, a gente vai conseguir inferir o sentido que ela expressa dentro de um enunciado a partir do nosso conhecimento de mundo, né? Então, quando a gente vê a palavra ficar maduro, né, e essa expressão ficar maduro sendo transformada no verbo amadurecer, geralmente quando está se referindo a experiências de vida, né, ela traz essa conotação, né, de amadurecer no sentido de entender melhor os fenômenos da existência, né, compreender melhor, ficar maduro nesse sentido, né, não tem a ver com, por exemplo, quando a fruta está madura, né, pronta para ser ingerida, né? Então a gente tem aí outro significado, né? E nesse caso o significado que mais expressa, né, a intencionalidade produzida ali nesse enunciado é esse, né? Tornar-se experiente com o tempo, certo? Então vamos para a nossa terceira atividade, observem aqui, né, temos mais uma pergunta. Por que as perguntas são respondidas por pessoas diferentes durante a entrevista? E aí, por que será que a entrevista foi organizada dessa forma? Mais um tempinho aí para vocês fazerem a terceira atividade.
Retornando, vamos ver aqui então. Aqui a gente trouxe como sugestão o seguinte, né? Por se tratar de uma entrevista escrita, essa organização é necessária para não confundir o leitor. O espaço de escrita é mais restrito do que a entrevista oral. Por isso foi realizada a opção por cada um responder a uma determinada pergunta, possibilitando a participação de todos os membros da banda. Então, nessa aula, nós lemos uma entrevista, identificamos o tema de um texto, aprendemos o que é hashtag e compreendemos o efeito de sentido gerado pelo uso de palavras ou expressões. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.